Olá, meus amigos. O vídeo de hoje é muito legal. É para você que está se sentindo um fracassado, fraco, com vergonha, porque reprovou na prova do Detran e porque ouviu bobagens e julgamentos precipitados e inapropriados de pessoas que muitas vezes nem sabem dirigir. É para você que se submete ao julgamento alheio e acredita que as bobagens que te falam são lei. Muitas vezes, pessoas que não conseguem realizar os seus sonhos, não correm atrás, pessoas acomodadas, pessoas que ficam esperando tudo cair do céu, elas não conseguem e se acham no direito de enfiar o dedo na cara dos outros e dizer que essas pessoas também não vão conseguir. Então eu te trouxe aqui alguns exemplos, os mais famosos, de fracassados, entre aspas. Fracassados que, se tivessem se sentindo como você está se sentindo, e eles já devem ter se sentido assim, com certeza. Mas se eles tivessem acreditado no julgamento fracassado dos outros, ou no julgamento de pessoas fracassadas, talvez a humanidade não tivesse se beneficiado da obra e da contribuição desses seres humanos iguais a nós todos. Muitos vieram de uma condição desfavorável, pior do que a nossa. Vamos conhecer essa turma de fracassados aí? Albert Einstein, olha só, um dos maiores nomes da ciência no mundo, físico. Ele não falava até os 4 anos, era considerado retardado pelos professores, não aprendia, tinha dificuldade. E olha só, criou a teoria da relatividade, ganhou um prêmio Nobel. Tem muita gente que ensina a dirigir por aí falando bobagem. Dirigir não é para você, você não nasceu para isso, você tem dificuldade de aprendizagem. Falam até uns nomes bonitos aí de distúrbio disso, daquilo. E o único distúrbio que eles têm é o da boca grande, da boca aberta, de falar bobagem e coisas que destroem a autoestima dos outros. Não tem propriedade para falar, falam bobagem, pessoas mais fragilizadas acreditam e o sonho delas morre na casca. Então, o meu conselho é, se você não sabe o que falar, se não tem propriedade para falar, feche a sua boca, não diga bobagem. Você destrói o sonho dos outros, já basta destruir os seus, né? Não vai querer destruir os dos outros também. Outro, Bill Gates, olha só, fundador da Microsoft, abandonou Harvard e o primeiro negócio dele fracassou. E fundou a Microsoft e virou bilionário, um dos nomes mais conhecidos. Outro aí, exemplo até nas palestras de motivação, Steve Jobs, fundador da Apple, ou da Apple, abandonou a Universidade de Stanford, foi demitido da própria empresa. Daí, ele abriu uma outra empresa por 429 milhões de dólares e voltou a ser o CEO da Apple. O cara, o cacique, o cabeça. Inclusive, foi graças ao Jobs que hoje a gente tem as telas de touchscreen, os smartphones, os primeiros smartphones com tela de touchscreen, de passar o dedo aí para, em vez de usar botãozinho para controlar o celular. Foi Steve Jobs. Outra, uma referência, né? Oprah Winfrey, apresentadora de TV. Nasceu numa família pobre, teve um filho sozinha durante a adolescência. E é uma das maiores apresentadoras de talk show, uma das mais populares no mundo. Vamos para o Walt Disney? Foi despedido de um jornal por falta de criatividade, gente. A primeira empresa dele foi a falência. Imagina o editor do Walt Disney dizendo, olha, tu não tem criatividade não, tu não serve para o negócio, tá? Tchau, vai embora. E o cara simplesmente inventou o Mickey Mouse, criou a Walt Disney Company, Disneylândia, e ganhou só 32 Oscars. Sem criatividade, né? Imagina se ele tivesse acreditado.
Um dos maiores exemplos que eu gosto de dar nas minhas palestras motivacionais. Thomas Edison, nada mais, nada menos que o inventor da lâmpada. E ele errou nas primeiras 1000 tentativas. Criou a lâmpada incandescente, um medidor elétrico, o fonógrafo e patenteou mais de 4.000 invenções pelo mundo. Tem aqui uma frase, aqui ó, Thomas Edison, após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou: você vai ter 10.000 fracassos? Ele respondeu: não falhei, acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Tinha descoberto outras ações com resultados diferentes. E aí? Você aí se achando um coitadinho porque reprovou 8, 10, 15, 20 vezes. O que o Thomas Edison fez foi aprender com os fracassos. Eu errei ali. Como eu posso consertar? Por isso a importância do erro no processo de formação de condutores. O erro é nosso amigo. O erro nos ensina a consertar, para que quando algo der errado, nós saibamos consertar. Sabe por que vocês não sabem consertar a baliza? Porque a baliza é ensinada para vocês, entre aspas, né? Com memorização, com decoreba. E isso não funciona no trânsito. Como se fosse perfeitinho, cabe em qualquer vaga. Daí, quando erra, não sabe consertar nem no pátio onde está aprendendo. E quando vai pedir ajuda, sabe o que fazem? Pega um papelzinho aí e anota a receitinha de bolo para o teu decoreba dar certo da próxima vez. E na vida real? Vamos a outra. Joanne Rowling, escritora, sabe do quê? Criou a série que era em livros, né? Depois foi para o cinema, Harry Potter. Mãe solteira, foi rejeitada por 12 editoras. Provavelmente com a mesma desculpa, não tem criatividade, não é bom, ninguém vai ler isso, não vale a pena investir em você. E olha a história de sucesso dela, porque ela não desistiu de si mesma. Publicou a série de livros sobre o mago Harry Potter, se tornaram best-sellers, virou filme. E a marca Harry Potter é avaliada em 13 bilhões de dólares. Tá aí, que tapa na cara das 12 editoras, hein? Olha lá, Steven Spielberg foi reprovado 3 vezes nas provas de admissão da Universidade da Carolina do Sul. Diretor de filmes cult como A Lista de Schindler, Parque dos Dinossauros e Tubarão. E também o ET. E é considerado um gênio do cinema. Já pensou se ele tivesse acreditado nas bobagens que disseram para ele? Outra figura icônica, Marilyn Monroe, atriz. Em sua agência de modelos foi aconselhada a tornar-se secretária. Ela tinha uma agência de modelos. E chegaram para ela e disseram: não, tu só serve para secretária. Tornou-se uma grande atriz, foi chamada de mulher mais sexy do mundo. Uma estrela de Hollywood. Infelizmente, acabou morrendo muito cedo. Brian Acton, fundador, sabe do quê? Do WhatsApp, gente. Ele não foi contratado nem pelo Facebook e nem pelo Twitter. E olha o tapa na cara. Criou o aplicativo WhatsApp, vendeu ao Facebook, que tinha negado para ele, não foi contratado pelo Facebook. Ele falou: ah, é? Então toma, criei o WhatsApp, vou vender para ti. Viu seu Facebook por 19 bilhões de dólares. Ô, jeitinho bom de calar a boquinha faladeira de quem não acredita na gente. Outro, Vincent van Gogh, pintor, um dos quadros mais caros do mundo. Quando era vivo, vendeu só um quadro para um amigo ainda, que deve ter ficado com pena dele. Pintou mais de 900 quadros, que hoje chegam a valores altíssimos. Pensa que acabou? Tem mais. Sabe o Michael Jordan, jogador de basquete? Foi expulso do time escolar de basquete dele e virou o maior astro da história do basquete mundial. Stephen King,
O primeiro livro, Carrie, foi rejeitado por 30 editoras. Ganhou da Joanne Rowling. Recebeu 30 prêmios literários, 90 filmes são baseados nos livros dele, que foram rejeitados por 30 editoras. Henry Ford, olha a história de fracasso dele. Tentou abrir a empresa 2 vezes sem conseguir. Criou a Ford e deu a produção massiva de automóveis. Autor de mais de 160 patentes. E também influenciou o mundo da administração com as técnicas de produção, com o Fordismo. Tá aí, já pensou se tivesse desistido? Olha os veículos Ford hoje. Mais 2 aqui, Sergey Brin e Larry Page. Fundadores, sabe do quê? Do Google. Criaram um buscador, mas ninguém se interessou pela ideia. E essa ideia, que foi rejeitada, o Google virou a maior empresa da internet avaliada em 500 bilhões de dólares. Tem um aqui, famoso, que também inspira muito o pessoal do coaching e os palestrantes motivacionais. O Abraham Lincoln faliu no negócio com 31 anos. Foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32 anos. Faliu outra vez no negócio, que era a advocacia, aos 34 anos. Superou a morte da namorada aos 35. Teve colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu a eleição para o Congresso aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu a disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de ser vice-presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa ao Senado aos 58 anos. E aos 60 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Essa é para calar a boca de um monte de gente aí, inclusive de instrutor que chega para aluna que tem mais idade, que é mais velha e diz: larga, dona, vai dirigir não, a senhora não serve, tá velha. Vai andar de Uber, vai, senhora. Vai andar de carona, filha, de ônibus, no assento lá, vai, no assento preferencial. Tu serve para dirigir não, filha. Melhor não falar bobagem, vai morder a língua, hein? Era bom que mordesse e engolisse para não falar bobagem para aluno. Tem mais, pensa que acabou? E os Beatles? Vocês gostam dos Beatles? Quando os Beatles participaram de um teste para Decca Records, em 62, um tal de Dick Rowe disse ao empresário deles, o Brian Epstein, que grupos de guitarra estão saindo de moda. Olha só, gente, a banda inglesa se tornou um dos grupos mais influentes de todos os tempos. Agora, ó, para quem gosta de carro, para quem gosta de dirigir, Honda. O Soichiro Honda era um engenheiro. E o sobrenome dele deu origem a essa reconhecida marca e empresa de veículos, fabricante de veículos. Fracassou quando tentou conseguir um emprego na empresa concorrente, na Toyota. O engenheiro Soichiro Honda, fundador da Honda, recebeu um belo não da Toyota. Aí ele começou a fazer scooters, aquelas motinhas, na própria garagem. O mundo não conseguia imaginar que nessa época de desemprego, desse período difícil, desse não redondo que ele tomou da Toyota, toma aí, Toyota. A Honda é uma das tuas maiores concorrentes. O cara ia ser levado a criar um negócio de bilhões de dólares, como a gente conhece tão bem hoje, né? Mas vocês querem saber quem teve uma história de fracasso aqui também? Elvis Presley, o rei do rock. Antes que ele se tornasse esse grande sucesso, ele foi informado pelo gerente lá de uma gravadora da Grand Ole Opry em Nashville, que seria melhor que ele voltasse para o trabalho dele como motorista de caminhão, em vez de querer ser cantor, ser músico, que ele não servia para isso. E o Elvis Presley nunca mais retornou naquele palco para qualquer outra apresentação. Eu lembro dos Mamonas Assassinas.
dali da cidade de Guarulhos, que levavam um monte de não. Eu lembro que de uma apresentação lá pelo aniversário da cidade, o Dinho, que era o vocalista da banda, fez questão de sentar no palco e de lembrar o momento em que ele foi rejeitado com a banda Mamonas Assassinas a entrar no palco para se apresentar numa festa. E ele aproveitou para esfregar isso na cara de quem tinha rejeitado e para lembrar as pessoas: nunca desistam dos seus sonhos, continuem, sigam em frente. Acreditem e lutem pelos seus sonhos e não acreditem nas pessoas más, ruins, malvadas que vocês vão encontrar pelo caminho, dizendo que vocês não nasceram para dirigir. Mais um fracassado aqui com a participação dos cachorros da vizinhança de fundo. Akio Morita. Sabe quem foi o Akio Morita? Fundador da Sony. Foi considerado um grande fiasco no início, quando ele fabricou uma panela de arroz que queimava mais do que cozinhava. Vendeu bem pouquinho, a Sony foi zombada como uma nova empresa na comunidade empresarial e o Akio Morita encontrou uma forma de transformar a marca na empresa multibilionária que ela é hoje. E tem mais uma pessoa aqui. Reconhece? Sabe quem é? Sim, essa que vos fala. Márcia Pontes, que hoje tem o canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir, que hoje tem um site, cursos online, marciapontes.com.br. A mesma Márcia Pontes, que quando superou o medo de dirigir, superou-se na vida também. A mesma Márcia Pontes que ouviu que não tinha cara de motorista, que não tinha jeito de motorista, que não dava para confiar em mim como motorista, que eu deixava o carro morrer, que eu devia andar a pé, que eu devia comprar uma bicicleta. A mesma Márcia Pontes, que não acreditou, que chorou muito, que ficou muito triste quando ouvia bobagem, e a minha história é uma das mais reais do que vocês vão encontrar aqui, por esse vasto campo do YouTube. Sim, a Márcia Pontes que não tinha dinheiro para comprar carro, que juntou moedinha por moedinha até conseguir comprar aos 42 anos um Uno LX 95 carburado beberrão, queixo duro. A mesma Márcia Pontes que se habilitou aos 42 anos, porque passou mais da metade da vida fugindo do carro e da liberdade, da independência e da autonomia, porque tinha medo de dirigir, porque tinha pessoas do lado dela botando para baixo e fracassando, tentando fazer fracassar, porque eram pessoas fracassadas que não eram capazes de lutar pelo próprio sonho e viviam metendo o dedo na minha cara, dizendo que não era boa, que eu não ia conseguir, que eu devia desistir, que não ia adiantar, que eu ia jogar dinheiro fora. E foi graças ao meu medo de dirigir, quando eu superei o meu medo de dirigir, eu já estava há 30 anos fora da escola, eu não tinha terminado o ensino médio, que naquela época era 2º grau. E depois que eu superei o medo de dirigir, eu concluí o ensino médio, fiz o Enem, entrei para a universidade, me tornei graduada em segurança no trânsito, fiz uma pós em planejamento e gestão do trânsito, fiz outra pós em direito de trânsito, passei a produzir vídeos para o YouTube, escrevi 3 livros, fiz intercâmbios internacionais, me reconheço como uma das referências no mundo do YouTube, desenvolvi um método inovador de ensinar a dirigir sem decoreba, fiz intercâmbio internacional, passava noites pendurada na internet, não dormia, com uma conexão de escada ruim, fazendo intercâmbio com profissionais lá do outro lado do mundo, para eu descobrir maneiras revolucionárias de poder ensinar a dirigir. Gente, o meu medo de dirigir, a partir do momento que eu superei meu medo de dirigir, eu me tornei alguém na vida. Eu me tornei alguém melhor, uma motorista melhor, eu me aperfeiçoei, eu criei, eu documentei, eu pesquisei, dei tratamento científico ao método que eu trabalho, registrei, patenteei. Hoje inspiro milhares de pessoas, ajudo milhares de pessoas a se superarem.
E todo dia eu procuro uma maneira diferente de tentar ajudar vocês a superarem as dificuldades que eu já tive. E na minha época, levei muito pontapé dos outros. Fui muito humilhada pelas pessoas. E tá aqui, ó. Hoje, quem dizia que eu não dirigia, me pede carona. Hoje, quem ria da minha cara, quem dizia que eu não ia ser nada na vida, me assiste na televisão, em reportagens para todo o estado e em rede nacional. Fonte em reportagem em rádio, TV, jornal, revista, TV em horário nobre, colunista de rádio, falando de quê? De trânsito, daquilo que disseram que eu não era capaz. Então, se você também já ouviu bobagem dos outros, o segredo está em não acreditar nas coisas ruins que te dizem. Aproveitar, filtrar, aproveitar as coisas boas que te dizem. E se você perder amizades, não fique triste não, porque não eram amigos, eram só oportunistas que estavam esperando você se dar bem para se aproveitar. E quando viram você se dar bem, começaram a te botar para baixo, no chão. Eu sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês. Uma fracassada, entre aspas, na boca dos outros, que deu certo. Porque, na verdade, nunca me aceitei como uma pessoa fracassada, porque não sou uma pessoa fracassada. Apenas fui vítima desse processo de formação de condutores caro, ineficiente, que vive de decoreba, de tremidinha e de contagem de voltinha em volante. Vive de pontinho decorado na lataria do carro, como se o aluno fosse incapaz de aprender o sentido de cada coisa que ele faz. Foi difícil, eu tive que descobrir muita coisa sozinha, pesquisar, batalhar, fazer as coisas muito devagar no meu carro, porque eu tinha medo de que algo desse errado. E eu digo uma coisa para vocês, se eu fui capaz de superar o meu medo de dirigir em tempos tão difíceis, vocês conseguem. Conseguem com toda a ajuda que tem aqui no canal, com tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, porque para mim é uma grande honra poder me erguer e dizer, toma, para vocês que não acreditaram em mim, toma, boquinha faladeira que ficou dizendo que eu não nasci para dirigir. Tá afim de uma caroninha? Quer uma carona? Quer aprender a dirigir? Eu te ensino, quer? Vai aprender bem, viu? Para todas as pessoas que desqualificaram o meu trabalho, tentaram desabonar o meu trabalho, para todas as pessoas que tentaram me colocar para baixo, para todas as pessoas que não acreditaram em mim, toma, essa é para vocês. Tudo que eu faço é para vocês morderem bem a língua, para vocês nunca mais falarem bobagem e besteira para os outros. Gente, é meu recado de hoje, com muito orgulho, para todos vocês que estão numa situação difícil, ouvindo bobagem, cercadas por pessoas invejosas, pessoas que não são capazes de realizar o seu sonho porque não querem realizar, porque estão na zona de conforto, e para se sentirem maior do que os outros, ficam colocando vocês para baixo, como um dia me colocaram também. Meus amigos, vamos seguir em frente. Para você que quer ser ajudado, o canal está aqui para te ajudar. O canal está aqui para te mostrar que você é capaz. Porque eu já tive medo de dirigir. Já tive todos os medos que você puder imaginar. Garganta seca, deixar o carro morrer, ordenhar vaca, um monte de coisa. E para mim, a vida não foi boazinha não facilitou nada. É vencer ou vencer. Ou tu supera, Márcia, ou tu fica no buraco. E a escolha era minha. Eu tive que cavar de volta, cada centímetro de volta à luz. Por isso que quando eu tenho dificuldades na minha vida e tem pessoas que vêm me colocar para baixo, eu não ouço. Eu saio, me retiro. O que você faz quando alguém te trata mal? Eu me trato bem e saio fora. Não preciso ficar ouvindo esse tipo de coisa. E sigo acreditando no meu trabalho.
e levando junto comigo uma legião de pessoas que precisam de ajuda. E eu estou aqui para ajudá-los. Aqui no canal, lá na loja integrada, que é a loja virtual que eu mesma administro para a venda dos meus e-books, para a venda dos áudios motivacionais, que vão te ajudar uma semana antes e durante o tempo que você espera lá a prova do Detran. Continuo ajudando pelo meu canal Cursos Online marciapontes.com.br, porque eu também preciso de um lugar ao sol. Todo mundo precisa de um lugar ao sol e eu estou batalhando isso todos os dias da minha vida. Da mesma forma que disseram para mim que eu não seria motorista, que eu não tinha jeito de motorista, que eu nunca ia dirigir, tá aí. Consegui sim, me superei sim. E hoje ajudo pessoas a se libertarem do medo, muitas vezes fabricado por essas pessoas que dizem bobagens aos outros, que precisam humilhar os outros, detonar os outros para se sentirem alguém. Sigam em frente, acreditem no sonho de vocês. Não deixem ninguém dizer que vocês não são bons, que não são capazes de aprender, que são velhos, que nunca vão dirigir. Dá o troco de boa, por vocês mesmos. Vai lá, consegue, brilha, esfrega na cara, toma, segue em frente, busca a excelência. Se você quer que merdas parem de acontecer na sua vida, pare de aceitar merda e exija coisa melhor. Se você quer que pessoas ruins saiam da sua vida, não aceite mais pessoas ruins na sua vida e busque o seu sucesso na companhia de pessoas que estão aí para te ajudar. Curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar a outras pessoas que estão se sentindo para baixo, acreditando que nunca serão nada na vida. Mesmo que não sejam pessoas na fase de aprender a dirigir, mas antes de dirigir o nosso carro, a gente tem que ter muita garra, muita independência para dirigir a nossa vida. Dirigir a nossa vida e o nosso carro com excelência, com alegria, com felicidade. E para vocês que disseram para mim que eu nunca ia dirigir, assiste o vídeo aí, curta, compartilhe, dá um like. Vamos lá. Eu vejo vocês, meus guerreiros, minhas guerreiras, meus campeões, minhas campeãs, no próximo vídeo. Segue o baile. Tchau, tchau. Te vejo na próxima.